gatinhas! O Papo de Gaia hoje vai falar sobre a harmonia entre os 5 elementos no feminino. Então eu vou concluir, unir todas as pontas de todas essas lives que eu tenho feito para vocês dos 5 elementos no feminino, para que comece a fazer um sentido dentro de você o que isso representa. É uma sabedoria ancestral, não é uma coisa que se estude em livros hoje em dia, porque é uma sabedoria que era passada boca a boca pelos povos originários. Então, vamos entender como que essa harmonia dos 5 elementos atua aí na sua vida, no dia a dia, na sociedade moderna, ok? O elemento terra representa a nossa firmeza na terra, o nosso pisar, o nosso caminhar. Então, no corpo físico, está relacionado com a saúde óssea, com a saúde muscular, com a firmeza da perna, com a firmeza do nosso esqueleto. É o nosso corpo sólido, físico, né? Ele representa, no plano energético, no plano metafórico, emocional, a nossa certeza no caminhar, né? Aquela ausência de medo de se entregar, de se jogar e de caminhar em direção a algo que faça sentido na nossa vida. Então, o elemento terra representa o ancoramento no planeta, no plano físico, na terceira dimensão, a nossa força de execução aqui. A gente precisa sentir o solo firme sob a sola dos nossos pés, para que a gente tenha vontade de andar, de caminhar e de evoluir. Quando esse elemento está desequilibrado, é como se a gente plainasse, como se a gente não aterrasse e a gente ficasse só no plano mental, no plano das ideias e não conseguisse ter firmeza para executar, para prosperar, para criar, para evoluir. Quando esse elemento terra está bem firmado, bem estabelecido, bem equilibrado, o nosso elemento água, ele tem permissão para fluir. Então a água é onde transita as nossas emoções do subconsciente, as memórias que a gente traz de vidas passadas, as memórias que a gente traz dessa vida, todas as emoções cíclicas, tudo transita pelo elemento água. O elemento água é fluidez. Quando o elemento água está equilibrado dentro de você, você consegue contornar os obstáculos com jogo de cintura, com graça, com facilidade. Isso não quer dizer que os obstáculos do elemento terra não existam. Eles existem, eles sempre vão existir. Mas a água equilibrada, ela dá esse contorno. Já viu um rio fluindo? Ele não para diante de um obstáculo, de um tronco, ou de uma pedra, ou de qualquer coisa que esteja dentro dele. Ele contorna, ele flui, ele segue o fluxo. Então, quando a gente tem esse elemento água bem ancorado, bem estabelecido, a gente olha para as nossas emoções com clareza, com facilidade, com observação, com entrega. A gente não tenta tampar essa panela cheia d'água para não olhar, para não, assimilar o que está acontecendo. O elemento água é altamente feminino, é yin. Então, no plano físico, o elemento água representa o nosso centro de poder, o útero, os ovários, a menstruação. Você consegue perceber que menstruar não é um evento horroroso. Menstruar não dói, menstruar é cíclico, menstruar é o fim de um período que não aconteceu uma fertilidade, uma fecundação. Então, menstruar não dói, não incha, não dá dor de cabeça, não dá ataque de crise, de matar ninguém. É só um ciclo que você precisa olhar com atenção ao elemento água, às suas emoções, às suas necessidades mais íntimas. Também representa as águas dos rins, né? A sua liberação de toxinas, de águas acumuladas. Então ele rege todo esse plano aqui do segundo chakra,
sua fertilidade, seu poder criativo, seu poder de plantar sementes que você deseja. Quando esse elemento água está bem equilibrado, bem ancorado, bem nutrido, ele consegue dar força para o próximo elemento, que é o fogo. Que é o fogo? O fogo é o poder pessoal, o poder de executar, o poder de levar para frente, de nutrir sonhos, de nutrir sementes para que germinem frutos. Então, quando a água está ok, equilibrada, não está excessivamente, revolta para que apague esse fogo e diminua seu poder pessoal, que é o que acontece quando você não olha para suas emoções, para sua simplicidade, você apaga teu fogo, você apaga completamente o teu poder de nutrir, de mandar para frente, de colocar a semente na terra com água para que ela germine e gere frutos. Então o fogo é isso. Fogo é o começo do caminho espiritual, a chama está sempre para cima, elevando, levando para frente, para o alto. Então, quando a gente tem o terra equilibrado, que é o chão, que é o solo, a água bem equilibrada, em quantidade adequada, translúcida, junto com a terra, a gente consegue colocar uma semente para que ela germine. E quem leva para frente é o fogo, é o poder de ação, é a energia yang, do fazer, do realizar, do prosperar. Percebem como está tudo interligado? E quando esse fogo está supimpa, está equilibrado, não é demasiadamente, está equilibrado, ele começa a levar sua chama para o elemento ar, que é o chakra cardíaco. Mas voltando um pouquinho no fogo. O fogo, no plano físico, rege toda essa parte do nosso abdômen, onde está localizado o nosso sistema digestivo, o nosso fogo digestivo no plano físico também, o seu poder de digerir alimentos, de assimilar nutrientes, de detoxificar, um fígado em bom funcionamento, pâncreas, baço, ele rege todo esse sistema. Estômago. Então o fogo no plano físico equilibrado, ele mostra uma saúde em órgãos extremamente importantes para levar saúde para o resto do seu corpo. E aí quando ele faz esse caminho de evolução natural, ele ativa o elemento ar, que está aqui localizado no nosso chakra cardíaco, que é a expansão do amor, é a expansão de entender qual é o seu caminho, para onde o seu elemento terra vai te levar com clareza, e aí você coloca amor em tudo que você faz, porque você sabe o caminho que você vai percorrer, você tem certeza de que aquele caminho, de que aqueles passos estão te levando para uma semente que está germinando, que você sabe que é a semente. Você não está virada no automático, fazendo o que todo mundo faz, ou acordando e sobrevivendo todos os dias. Então, quando você ativa esse centro de poder, que é o chakra cardíaco, que é o elemento ar, que expande, o elemento da respiração, da emanação de prana, você tem a clareza do caminho. Você sabe que todos os seus elementos estão caminhando por um ponto que está em evolução, em expansão, mas que você tem certeza que está apontando para a direção certa. Representa no plano físico a nossa saúde cardiovascular, circulatória, linfática, pulmonar, os nossos braços, as nossas mãos, as nossas unhas. Está ligado ao elemento ar, ao equilíbrio desse elemento. E para que ele flua adequadamente, para que ele expanda e para que ele esteja saudável, os outros 3 precisam estar equilibrados. Porque se você está com as emoções totalmente bagunçadas porque você não respeita a sua ciclicidade, se o seu elemento terra não está firme, você tem muito medo de tudo na vida, inclusive do plano terrestre, de não ter subsistência para você continuar vivo, é medo da morte.
quando você não tem poder pessoal, o ar, ele só está coexistindo. Ele não existe dentro de você, você não respira profundamente, com o abdômen, diafragmalmente, expandindo a sua energia pulmonar, entrando prana suficiente para que você se eleve, para que você saiba quem é. Porque o fogo e o ar, quando estão potentes, ele ativa quem? O éter. O éter já é um plano mais sutil, é do vazio. É o da voz da espiritualidade também. É da onde você recebe os insights, a intuição, o direcionamento. Se esse elemento estiver bloqueado, e ele vai estar bloqueado toda vez que os outros elementos estiverem bloqueados, porque ele é mais sutil e vem acontecendo, a Kundalini vem acontecendo de baixo para cima, ela vem subindo até que você chegue no ápice da expansão da sua consciência e da sua plenitude, a junção de quem você é com o ser maior. Estamos todos ligados. A espiritualidade, a sua essência, a natureza, e isso que representa os 5 elementos. É a essência, é os sentidos, os chakras, a existência e a união com algo maior. Com o Deus e com a deusa. E isso reverbera de baixo para cima e de cima para baixo fluentemente. É fluido, é como o infinito, vai e volta, passando por você o tempo inteiro, te conduzindo para o caminho da evolução. Então, quando você tem o éter, você tem uma garganta forte, uma voz que sai, sem timidez, sem medo, sem se preocupar com o julgamento alheio, porque o éter rege voz, ouvido, garganta, tireoide, energia, e rege também a intuição, o terceiro olho, a voz do coração. E o silêncio, porque a gente só escuta a nossa intuição, a gente só vê com os olhos metafóricos e com os ouvidos metafóricos no silêncio. O silêncio é a voz. Quando isso está muito bagunçado, você não escuta nada, nem a sua própria voz. Você não tem permissão para entender o que você quer dizer. Tá tudo bagunçado e misturado e os elementos estão desequilibrados, e aí quando chega para estar numa expansão, não tem. E aí a gente escuta o clássico: ai, mas essa dor faz parte da idade. Ai, mas a menopausa é um horror, né? Como isso é sofrido, ninguém merece. Ou ai, eu estou gorda, ou eu não consigo emagrecer porque faz parte da idade. E não é, gente. Eu garanto para vocês que não é. A sua idade cronológica é uma coisa, a sua idade biológica, energética, é outra coisa. Quando você tem todos esses elementos bem estabelecidos e equilibrados, é aí que eu falo que você encontra a deusa. A deusa não é uma figura mitológica colocada em algum lugar do espaço onde você põe um altar. A deusa é uma sabedoria que tem dentro de você, de criação pura, de capacidade de autocura fenomenal. Quando a gente faz a meditação da autovisualização de cura com os 5 elementos, é imediato o sentimento de leveza, de descarrego e de cura que o seu corpo sente. Em todos os corpos, no físico, no mental, no emocional, no energético e no espiritual. Nós vamos fazer isso na imersão. Vocês vão aprender a potencializar essa visualização de cura com 5 elementos. É muito poderoso, é ancestral. Mas o que acontece? Acontece que se todas as mulheres que habitam o planeta Terra tiverem conhecimento dessa sabedoria, tiverem os seus 5 elementos bem equilibrados, bem trabalhados, tomarem o poder para si
e não delegarem para nenhum tipo de indústria, dieta, cosmético, procedimento, vai cair o sistema que nem dominó. E o sistema patriarcal sabe disso desde sempre. E é por isso que ele mantém as mulheres em caixas. Porque era assim. O sistema já foi matriarcal. Já experimentou esse poder absoluto das mulheres. Só que isso é uma ameaça ao patriarcado. Porque uma mulher livre, uma mulher que sabe da sua potência, do seu poder de cura, do seu poder pessoal, ela não está preocupada com o meio externo. Ela é quem é, livre para falar o que precisa ser falado. E isso assusta o sistema. Então, manter as mulheres aprisionadas é muito lucrativo. É muito lucrativo. Para todo mundo, menos para você. Porque você continua ansiosa, com raiva, deprimida, sem saber de onde vem aquilo. E o pior, normalizando isso. Porque não é normal. Quer dizer, é normal, é comum, mas não é o ideal, não é o que precisa ser, não é o que é real. Existe uma cortina de fumaça entre você, essência, e o mundo. E você só está olhando com uma lente totalmente padronizada. Então, se você for analisar a sua semana, o seu dia, o seu mês, o seu ano, é sempre a mesma coisa. Você já levanta cansada, atarefada, fazendo tudo de uma vez só, você não para, não respira, você não se entrega aos ciclos da natureza e da lua. Porque uma mulher com os 5 elementos equilibrados, com o conhecimento que existe esses 5 elementos, ancestral, ela é cíclica por natureza. Então ela sabe que a lua nova é momento de parar, porque é momento de colocar a semente, escolher as sementes. Escolher as sementes. Não é pegar a semente que te dão, é escolher. E para você escolher, você precisa olhar para você. Você precisa saber, essa semente eu quero, essa semente eu não quero, isso aqui não faz sentido. É arar a terra, é tirar a erva daninha, é podar as plantas que estão velhas demais e não estão frutificando. E isso, dentro do autoconhecimento, não é um lugar gostosinho. Quando você sabe que esse ciclo é o ciclo que você vai escolher as suas melhores sementes, seus desejos mais profundos do teu coração, o que você quer colher nesse ciclo, porque você só colhe o que você planta. Isso é inevitável. Então, viver essa ciclicidade deixa de ser um lugar de dor, de sofrimento. Pode ser desafiador, mas é necessário para que você liberte a sua essência, para que você liberte essa deusa, essa potência dentro de você. Porque na lua minguante, da lua nova, a gente vai para a lua crescente. A lua crescente é quando a semente está germinando. É hora de nutrir, é hora de dar sol, de dar luz, de pôr força, energia para aquela semente crescer o mais forte e linda que ela puder, porque na lua cheia você vai colher. É a expansão máxima da água, da colheita, da luz, do calor. E aí o que acontece? Quando esse ciclo todo é ignorado em uma frequência frenética social, chega na lua cheia, quando tudo clareia, quando a água eleva, que vem tudo para fora, e você não plantou a semente, você não cuidou da semente, você nem sabe que isso está dentro de você, vem uma irritabilidade, sobe uma raiva, você quer bater nas pessoas, mas você não sabe por que você está com aquilo. Você está com aquilo porque tem algo te mostrando na tua cara, muito iluminado, que
E aí? Não plantou, não germinou, tá com um monte de semente morta, de erva daninha no seu terreno, que é altamente fértil. E você colhe o que você planta. Porque na lua minguante é o ciclo de morte. Se você observar uma árvore frutífera, você vai ver que ela passa por todos esses estágios. E depois que ela floresce, que ela dá frutos, ela começa a apodrecer. A fruta cai do pé e ela volta para a terra. Ela morre para dar um novo ciclo. Então a lua minguante é aquela que vem te mostrar o que vai, o que precisa ir de vez, o que não pode mais ficar, o que precisa renovar no ciclo que vai nascer, volta para a terra. E aí você sonha, sonhos muito doidos, de uma conexão, de uma espiritualidade que está dentro de você, e espiritualidade não é um santo pregado numa igreja. Espiritualidade é a união de tudo isso, dos ciclos da natureza, da sua essência, e com uma essência maior de criação, o Deus e a deusa. E aí eles querem te mostrar o caminho do que você precisa semear no novo ciclo, que precisa ir embora da sua vida, que está te adoecendo, que está te empacando no mesmo lugar, vivendo um looping energético, físico, emocional sem fim. E aí isso chega, e o que a maioria das mulheres faz? Se entope de chocolate. Para não olhar. Para não deixar ir. Para não selecionar a semente do novo ciclo. Só que o novo ciclo ele vai vir. Se você estiver viva, tiver a sorte de entrar fisicamente no plano terrestre em outro ciclo, isso vai acontecer. Enquanto você não parar e entender, agora é a hora de silenciar para plantar a semente. Ou agora é a hora de botar força para germinar. Agora é a hora de colher os frutos, de comemorar. De entender o que eu plantei de errado, o que eu germinei errado, para que no próximo ciclo eu faça diferente, algo que faz sentido para mim. E não é sobre o outro, é sobre mim, porque o autoconhecimento é pessoal e intransferível. Você vai continuar doente. E eu sinto te dizer que isso impacta severamente nas suas doenças autoimunes, na sua dificuldade de emagrecer, na sua depressão, na sua fadiga extrema, na sua enxaqueca, na sua cólica menstrual, na sua endometriose, no seu problema de fertilidade, na sua falta de libido carnal ou pela vida, que libido é uma vontade que vem desses 5 elementos bem trabalhados de viver, de acordar e falar, bom dia universo, o que você tem para mim hoje? Eu tô pronta, porque a minha água sabe contornar os obstáculos, a minha terra tá bem firmada, eu tenho uma montanha dentro de mim. O meu fogo tá aqui para ir para ação. A minha voz tá liberada para falar, para escutar. E a minha espiritualidade transita plena dentro de mim, livremente, sem preconceito, sem corrente, sem dogma. Ela transita dentro de mim, me trazendo todo o direcionamento que eu preciso ter. E eu tô aberta a escutar, porque eu vou fazer os momentos de silêncio que eu preciso. E às vezes a orientação que chega lá do plano espiritual tá um pouco contra o caminho que você tá tomando. Aí você para, respira e fala... Ok, deixa eu olhar para isso. Deixa eu ver se não tem um outro prisma para eu olhar para essa situação. E você analisa. Analisa com todo o seu ser, porque na hora de colocar a semente na terra, você consegue ver, isso eu quero, isso eu não quero, eu não vou perder tempo mais com isso. E aí, quando a gente vai para os animais de poderes arquetípicos das fases da lua, a gente tem na lua nova a coruja, símbolo de sabedoria,
noturno da escuridão que vê 360 graus, mal compreendida muitas vezes. Na lua crescente a gente tem o cavalo, meu animal de poder pessoal. Cavalo é liberdade, é força, é potência, é fogo. Ele vai. Ninguém para um cavalo determinado. Um cavalo selvagem. Na lua cheia, nós temos a baleia, que dança plena e majestosa nas águas, se exibe. Ela sabe o poder que ela tem naquelas águas. Então ela só vai e ela encanta. Ela encanta, mas não é um animal que você chega e bote a mão, porque ela põe limite também. E na lua minguante nós temos a serpente. Eu sou apaixonada por serpentes. Elas têm um quê místico dentro delas. É um poder que elas trazem de saber quem são. Então ela larga a pele dela com uma naturalidade, se contorce, solta tudo para renovar, para criar nova pele, nova casa. É transformação. Então, queridas deusas e queridas bruxas, esse poder está dentro de você. Mas primeiro você precisa ter conhecimento que ele existe. Segundo, você precisa saber como conduzi-lo e como ativá-lo dentro de você, para que você viva plena. Isso é o que eu chamo de saúde plena. Você anda pela rua e você pode estar de camiseta, chinelo, que você vai sentir o poder dentro de você. Porque o poder dentro de você vem de um sistema energético equilibrado, vem de uma aura brilhante, vem de um corpo físico forte. Vem de uma mulher que sabe o que quer, sabe quem é em essência. Não interessa o que os outros pensem de você, o que os outros digam para você. A resposta é: obrigada pela sua opinião. Porque a sua opinião não me diz respeito, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o caminho que o meu coração me leva. E eu sigo no meu fogo sem parar. Não é um padrão estético que vai me parar, porque isso é uma máscara para que você use quando quem você é está apagado. Então, para que vocês entendam o que representa esse resgate da deusa interior, dessa força feminina, dessa loba curandeira, para que você possa levar isso para a sua vida moderna no dia a dia, discernindo o que você tem que comer. Qual horário você tem que comer? Por que você tem que comer? Então, a minha voz no mundo é essa. A nutrição é um lugar diferente de uma nutrição que te coloca em uma caixa, onde eu te passo um cardápio. Então, às 9 da manhã, você come 100 gramas de batata com 70 gramas de frango e com sei lá o que passam nesses cardápios, que geralmente te inflama mais, porque não é nem batata que vai ser sugerido, é pão integral com leite desnatado. É um horror que serve 100% à indústria. Você continua doente, continua inflamada, continua comendo sem fogo digestivo, porque não conhece o seu corpo. Porque se você não conhece a sua ciclicidade, a sua emoção, não sente o seu corpo, como é que você vai sentir a fome? Como é que você vai discernir fome fisiológica, aquela que você precisa de nutriente e de energia, da fome emocional, ou do vício, ou do padrão, porque deu a hora, preciso almoçar, né? Meu horário de almoço, eu vou almoçar. Mesmo sem fome, porque você nem para pensar, ou para sentir, tô com fome? Ou eu vou lá colocar alimento no meu corpo e me inflamar. E mesmo que seja um alimento maravilhoso, orgânico, natural, se você comer sem fome,
fisiológica, sem poder digestivo, aquilo não vai ser digerido, aquilo vai ficar parado, aquilo vai gerar desbiose, vai gerar inflamação, que vai gerar todos esses sintomas que você sente todos os dias. Porque você está condicionada a uma nutrição encaixotadinha, da normese, todo mundo almoça meio-dia. Ué, mas você não é todo mundo, você é um ser único, com necessidades únicas, com ciclicidade única. Então eu preciso falar. E eu sei que isso vai contra todo um sistema. Mas é a voz que eu tenho no mundo. É a minha missão, é o que o meu coração clama para fazer, então eu vou fazer. Usando a ciência, dos estudos científicos, com uma sabedoria ancestral que não pode mais ser ignorada, porque se ela continuar sendo ignorada, as mulheres vão continuar cada vez mais doentes. Então você observa em você, na sua família, nas suas amigas, como está a saúde dessas mulheres? Estão todas plenas, satisfeitas, poderosas, donas de si mesmas, vivendo a sua ciclicidade, comendo livremente, ou está todo mundo encaixotado doente? Porque todo mundo toma ao menos um remedinho. Ou tem um analgésico na bolsa. Então não dá, esse caminho não dá certo. Tá nítido que tá errado. Tá nítido que tem algo muito maior para ser olhado. E é a base. E quando eu falo da base, é o resgate da deusa. É olhar para os seus 5 elementos, olhar para a sua ciclicidade, para que você tenha autonomia de olhar para o resto. Aí, sim, eu vou analisar exame de sangue, né, que são os exames bioquímicos, fazer os questionários de rastreamento metabólico para ver como é que está a sua microbiologia, o seu microbioma, olhar para os seus sintomas físicos, olhar para o seu recordatório alimentar, ver o que você está comendo, ver o seu ponto de partida, o que a gente precisa fazer primeiro. Isso é um próximo passo, porque se eu fizer este passo e ignorar a base, você não vai dar conta de manter uma nutrição intuitiva, um jejum fisiológico, que dirá um jejum terapêutico, porque vai ser sacrificante, porque vai ser só mais uma dieta. E não se trata de dieta, porque dieta, no termo científico, é um estilo alimentar, um estilo de vida, não é um cardápio. Isso é uma coisa totalmente ocidental e moderno demais, que não dá certo. Então, para que você tenha uma alimentação, essa que você vive procurando aí no Google, em blog ou em nutricionistas, para que você consiga ter isso, você precisa resgatar a harmonia dos 5 elementos, a sua ciclicidade, o que você deseja, como você sente o seu corpo físico, mental, energético, emocional. Aí você vai conseguir discernir o que você precisa comer, por que você precisa comer, quando você precisa comer e a quantidade que você precisa comer. Não sou eu que vou te estabelecer isso. Eu não tenho esse poder. Ninguém tem esse poder. E isso é liberdade. Quando eu falo, a minha missão é libertar mulheres, é isso que eu falo. É te dar as ferramentas para que você seja autora da sua própria vida. Chega de delegar a sua saúde na mão de terceiros, na mão de um software de nutrição, na mão de um suplemento. E é claro que eu trabalho com suplementos. Eu sou terapeuta ortomolecular, com certificado internacional. Eu não preciso ficar aqui contando a minha vida acadêmica, porque eu sei quem eu sou. Mas eu sei da minha missão. Então, o primeiro passo para resgatar isso, para que a gente chegue na cereja do bolo, que é a suplementação, você precisa saber quem é. Saber desse poder que você tem. Interno. Se tiver tudo solto, se você tiver com o fogo exacerbado, fazendo, sem pausa, sua água evaporou.
Suas emoções estão bagunçadas, não tem mais terreno fértil para plantar semente. Seu pé já saiu do chão faz tempo, não tem ancoramento. Ou se você tiver com águas revoltas sem fogo, você não vai conseguir nem começar uma reeducação alimentar, que dirá ter sucesso. Se seu plano mental, seu elemento ar está todo bagunçado, a sua mente é uma confusão, você não consegue parar para ler um livro porque você não consegue se concentrar, sua mente é um bombardeio de informação o tempo inteiro, de televisão, de rede social, de notícia ruim, não tem silêncio dentro de você, não tem vazio para receber nada. Tá tudo intoxicado, tudo cheio, tudo parado. Parece o trânsito caótico de São Paulo. Você não tá no flow da vida. E você precisa estar no flow da vida, mulher. É maravilhoso, eu te garanto que é maravilhoso viver dessa maneira. No flow de quem você é, de quem você sabe que vai se tornar, curtindo cada momento, aprendendo com cada passo, se entregando abertamente para isso. Até para que os seus dons aflorem, cheguem, se manifestem até você. Porque o seu dom não é o que você estudou na universidade. Isso é uma coisa que você escolheu fazer nessa encarnação. O seu dom é algo que você carrega com você. Há milhares e milhares de anos na sua alma, no seu sistema akáshico. É uma sabedoria que você traz com você. Essa sabedoria ancestral que eu tô falando para vocês dos 5 elementos, gente, eu não pego um livro e fico estudando elemento água, elemento terra. Isso nem tem um livro. E eu tenho curso de terapeuta xamânica, que vai além disso, inclusive com ervas de poder, que nunca vai ser tratado aqui no Instagram. Isso é para um outro momento, de uma outra maneira, não chegou a hora ainda. Mas eu não fico lendo em conjunturas mentais, é uma sabedoria que eu trago dentro de mim, isso flui através de mim e flui através da minha vida. Porque o poder que eu tenho de autocura é surreal. As informações chegam até mim. E aí quando eu vou pesquisar, nossa, olha só, isso aqui existe mesmo. Isso estava nas sabedorias ancestrais. Isso é um dom. O dom do reiki que eu faço todos os dias com vocês, amanhã, sexta-feira, é o dia de aplicar o reiki xamânico. É um dom que eu descobri que eu tinha através de uma meditação. Eu não fui procurar fazer um curso para virar reikiana. Isso chegou através de mim em uma meditação. Eu nem sabia que existia reiki xamânico, para você ter ideia. Mas o meu poder de comunicação com o espiritual é fluido. É muito fácil, eu tenho os chakras superiores extremamente expandidos. Isso já veio comigo também. Então, eu entrego o reiki xamânico aqui de graça, porque ele jamais vai ser cobrado. E não é nada contra a energia do dinheiro. Eu acho que tá tudo bem você cobrar por uma terapia. No meu sentir, ele não vai ser cobrado. Nem no plano online, que é o que ele é feito hoje, porque energia não tem distância, nem no plano físico, para um projeto que ainda está nascendo. Ele vai ser sempre algo que é exercido livremente para todo mundo que precisar. Porque é um dom que eu carrego. E ele precisa ser usado. Então entende, gente, que é muito mais doido o rolê do que estão te contando. Vai por mim. Você não precisa estar doente, com dor, inchada, gorda, deprimida, ansiosa, com um monte de doença autoimune. Porque você está na idade da loba. Eu tenho 46 anos
E eu tenho uma idade biológica, energética de 18, com uma maturidade mais instituída. Não tem nada disso que estão te falando aí para vender uma caixa farmacológica, mais uma dieta, mais um procedimento estético que está te adoecendo, te intoxicando, mulher. Deixa esse poderzão aflorar. Deixa essa loba sair livre, leve e solta pelas matas, que você vai sentir algo que você nunca sentiu. Eu te garanto isso. E eu sei que vim aqui falar um negócio desse na era do TikTok. Tem que ter coragem. Mas eu tenho, porque eu tô com fogo equilibrado. Eu tô com as minhas emoções todas trabalhadas. Eu sei quem eu sou, para onde eu vou, por que eu vou, com quem eu vou, quando eu vou. Tá tudo organizado. Eu não tenho pressa. Eu tenho uma certeza. E eu vou. Mas eu respeito meus ciclos. Eu tô no momento de germinar, de nutrir, de expandir. Mas eu tenho meu momento que eu olho e eu falo, tá bom, o que eu preciso olhar? Me direciona, para onde eu preciso olhar? O que eu ainda não tô vendo? Qual semente eu devo separar para pôr na terra, com a água, com o sol? Qual eu devo descartar? O que eu tô fazendo de errado para minha evolução? Porque a minha saúde física depende disso. Eu não tenho como dissociar o meu corpo físico dos outros corpos, porque o corpo físico é o último que adoece. Então, amadas bruxinhas, dieta, alimento, plano alimentar é o último que eu tenho que pensar, porque tange ao corpo físico. Agora, se você tá tudo bem, eu faço mais uma dieta por 3 meses enquanto eu aguentar, tenho um pequeno resultado, aí eu desisto, como o reboco da parede, volto 10 passos atrás, tomo um remedinho para dormir, um energético para acordar e vou caminhando na minha vida, pagando boletos e vivendo um relacionamento mais ou menos. Aí tá tudo bem. Esse conteúdo realmente não é para você. Eu falo com uma mulher que sente que tem algo diferente. Sente que tem algo errado no sistema e que quer aprender uma maneira diferente. E eu sou só a guia, eu só conduzo. Quem faz o trabalho, quem se abre para receber, para intuir e para pôr em prática é você. Autorresponsabilidade, autocuidado, autoamor, autoconhecimento, é tudo com você. Eu só te mostro o caminho. Um caminho diferente, de uma sabedoria ancestral que funcionava e que foi silenciada por um outro sistema que ficou no lugar, patriarcal, que te colocou numa caixa. Então, se você já sabe disso, você sente que isso faz realmente sentido, te convido a ficar aqui, de coração aberto. Porque eu entrego todo o conteúdo no gratuito. E faço as imersões e as mentorias de vez em quando para quem quer se aprofundar. Para quem quer ter uma condução mais direta. Que é o que vai acontecer neste domingo, na imersão Caminhos de Gaia pela Ciclicidade Feminina, que é um dos passos da Escola de Deusa. Que para quem quiser seguir, aí vem uma mentoria, onde a gente vai analisar exame bioquímico, onde vai olhar para o recordatório alimentar, o que você come, a hora que você come, quanto você come, como você se sente, como é que tá seu microbioma, tudo. A gente vai juntar as pontas para ir conduzindo para uma liberdade alimentar intuitiva, onde você tem total controle da sua vida. Para rasgar esses cardápios de calculadora de uma vez por todas.
Entendeu? Como é que funciona? Entendeu como é que é os 5 elementos harmonicamente dançando? Dançando, dançando. Então é assim. Você sabe exatamente em qual momento tem que ativar qual elemento. É natural, não é um esforço. Tá em você. Não tá fora de você, tá em você. Quando você ativa a deusa que tá em você, não tá no altar. E você pode ter um altar. Eu tenho um altar lindo para Gaia. Tem Gaia, tem meus guias, tem tudo ali. Mas é uma coisa que só me faz lembrar do que existe. Não é que a deusa precise disso, porque a deusa tá em você, tá na natureza. Esse separatismo deu ruim. Quando o homem se separou da natureza, de Deus, da deusa, dele mesmo, começaram as doenças frenéticas. Nunca se teve tanta doença crônica. Doença cardiovascular mata a cada segundo. Câncer já está quase ultrapassando a doença cardiovascular. A depressão tomou conta do mundo. As pessoas são ansiosas, as pessoas não conseguem parar e ler um livro porque a mente delas não deixa. Elas estão com dores em todos os lugares do corpo, tomando um remédio para cada coisa. Porque você vai ao médico, ele vai te dar um remédio para cada coisa, mas ninguém vai te falar sobre isso. Ou você vai ao nutricionista e ele vai te dar um cardápio de gaveta. Se ele for melhorzinho, ele vai ligar um software e vai calcular lá e vai te dar. E tem o software, gente, dão dieta para tudo quanto é coisa já pronta, mas isso não é você. Que você não foi feita para comer biscoito, pão integral. E quando você resgata essa potência, naturalmente você tem vontade de comer da terra, porque a terra nutre o seu sistema físico e energético. É prana. Pão integral não tem prana, é morto. Percebe que é muito mais profundo, mas é fácil, porque é natural da sua essência. Mas você precisa parar e falar, ok, deixa eu olhar para isso. Deixa eu testar um viés diferente. E isso vai acontecendo. Isso não acontece do dia para a noite. Não é uma pílula. Isso é um processo natural, mas que você precisa abrir para acontecer. Ok, Gaias? A imersão tá com o link de compra aberto até sábado. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, me chama no direct que eu te explico, ok? Direitinho como vai funcionar, o que vai acontecer. É uma imersão com aula teórica, com aula prática, em um ambiente seguro, só de mulheres, onde a gente vai trocar ideia, eu vou escutar vocês para direcionar vocês nesse caminho da ciclicidade e da harmonia dos 5 elementos. É o primeiro passo para você resgatar a sua saúde. E lá eu vou abrir as vagas para a mentoria, que é o próximo passo, que é o Transformando Gaias. Ok? Compartilhe essa live com as mulheres que você ama, que você sabe que precisam escutar isso, que estão vivendo num loop de doença, de sofrimento, de escassez, porque você pode ajudar alguém. Me ajuda a ajudar alguém, ok? Um beijo e até mais.